Sejam muito bem-vindos ao Network Negócios. As empresas que damos a conhecer esta semana foram buscar inspiração às histórias de encantar que povoam o universo infantil. Os produtos que criam fazem o deleite do seu pequeno grande público. Fundada em 2013, a Patachu é uma marca de moda infantil que se assume como acessível. Nasceu com uma concretização de um sonho no feminino, de Sofia Ferreira e Marta Souza, mãe e filha, ambas apaixonadas pela moda e pelo universo infantil. Quem também teve um sonho e o tornou realidade foi André Oliveira, fundador da Circo Magical Furniture, a nossa segunda empresa convidada. Com um ano de vida, a Circo é uma marca de mobiliário infantil de luxo do grupo Menina Design, que transforma os sonhos e as fantasias das crianças em peças únicas e exclusivas. A Circo, a nossa próxima empresa convidada, foi criada para dar resposta a uma oportunidade de negócio identificada pelo grupo em que está inserida, o grupo Menina Design. A imaginação é o limite. Desde camas em forma de balões de ar quente, carrinhas Volkswagen ou em forma de foguetes espaciais, candeeiros em forma de nuvem que nos põem com a cabeça na lua, ou espelhos que nos dizem que não existe ninguém mais belo. Estas são algumas das propostas da Circo, uma marca de mobiliário infantil de luxo do grupo Menina Design, criada com o objetivo de ajudar os pais a proporcionarem um ambiente de sonho para que os filhos possam dar largas à imaginação. Aos olhos de André Oliveira, designer e fundador da Circo, esta marca representa a possibilidade de transformar os sonhos e fantasias das crianças em realidade. Depois de ter estado presente em duas das maiores feiras de design de mobiliário e interiores, Maison et Objet em Paris e Salon em Milão, o próximo passo é entrar em 2017 com chave de ouro e lançar uma nova linha de mobiliário, a Kings and Queens, para os reis e rainhas mais pequenos. Seja muito bem-vindo, André Oliveira. Obrigado, Marta, pelo convite. E como acabámos de ver, são propostas bastante originais. É logo aqui um fator diferenciador, não é? Sim, a criatividade e a originalidade das nossas peças é o que nos faz ser únicos e um bocadinho pioneiros neste segmento de Luxury Kits que nós estamos inseridos. Tem uma experiência de 13 anos, não é? O André como designer criativo. Isso também o ajudou, não é? Sim, os 13 anos não são propriamente ligados ao mobiliário ou à parte de criança. Portanto, são 13 anos de experiência no ramo da puericultura, numa marca a melhor marca portuguesa e uma das melhores mundiais, posso dizer que é a Bebecar. E pronto, esta conexão sempre ligada a esta unidade da área de negócio entre crianças e bebés e etc. foi também um dos fatores que surgiram quando começamos a pensar na criação da Circo. Esta experiência que eu trazia, este background que eu trazia foi também fundamental. Podemos dizer que foi daí, não é? Dessa experiência toda que despertou para este provavelmente projeto. Mais da parte dos meus sócios ter coragem para me convidar para este novo projeto. Desafiá-lo, não é? Sim, exatamente. A sair da sua zona de conforto Exatamente. e entrar neste desafio, porque por um lado estava bem, tranquilo no seu trabalho. Sim, completamente. 13 anos numa empresa, segura. Neste momento é muito tempo. Então a Circo, no fundo, vem aqui para responder também, digo eu, a uma oportunidade de negócio, não é? Porque acaba por haver uma procura, mas não havia uma resposta, não é? As pessoas hoje em dia querem muito coisas diferentes. Sim, assim, como resposta e como olhando para o grupo onde a Circo está inserida, temos várias marcas e cada marca tem o seu conceito específico. Tendo em conta os contactos com os clientes, e se nós próprios pensarmos em que neste segmento Luxury Home, podemos dizer, ligado ao mobiliário, quando chegamos à parte do quarto da criança, provavelmente não encontramos a nível mundial grande resposta, ou é muito pouco ou, para completarmos o projeto. A partir daí surgiu esta ideia. Temos que fazer alguma coisa que consiga enquadrar e consiga dar resposta aos nossos clientes, arquitetos, interior designers ou mesmo lojas, para completar o projeto dentro deste nicho no mercado. E como é que estão a ser recebidos, André? Muito bem. Somos considerados uns malucos, mas uns malucos muito bons. E realmente este primeiro ano foi o dobro das expectativas que nós tínhamos idealizado como um ano de sucesso, portanto conseguimos quase superar em dobro. E este ano, agora com o término da Feira da Maison et Objet, temos objetivos para este ano já o dobro dos do ano passado
e achamos que vamos conseguir corresponder com toda a nossa força e a nossa equipa que nós temos, apesar de sermos novos e poucos, mas temos muito amor pelo que fazemos e pelas peças que criamos. E sem falar que esse tipo de eventos, onde esteve agora na Maison e Objet, são fundamentais também, são montras, não é? Sim, faz parte da estratégia da empresa estar presente nos maiores shows e eventos direcionados onde nós achamos que são o nosso público-alvo direto. Todas as marcas do grupo estão lá representadas e nós também estamos. Na Europa fazemos duas, neste momento fazemos a Maison e Objet em Paris e fazemos a Salone em Milão. Fizemos o ano passado, foram as nossas duas primeiras feiras. Este ano repetimos agora a Maison e Objet e este ano temos mais umas surpresas que estamos a preparar, porque temos alguns pedidos do mercado americano, do Middle East e da Rússia, e temos de estar presentes de uma maneira mais pequenina, não conseguimos estar com a mesma dimensão que estamos em Paris e em Milão, mas vamos querer marcar presença. Está a ser um sucesso. A marca está posicionada para o segmento de luxo infantil, atuando maioritariamente no mercado business to business. Todas as peças da Circo são feitas manualmente por artesãos. São utilizadas as mais variadas matérias-primas e tecnologia, tais como madeira, tecido, estofos, fibra de vidro, cirgaria, metal, folhas de ouro, prata e cobre, cestaria, entalhamentos manuais, entre outras. Os acabamentos metálicos, crómios sobre madeira e também a flocagem sobre madeira são alguns dos processos e novas tecnologias que a Circo está a utilizar. Todo o design de produto é criado internamente. Para o desenvolvimento das peças, a empresa conta com o apoio da unidade de produção do grupo. Produzidas por encomenda, as peças Circo podem ser customizadas. Desde os projetos aos materiais e às cores, a empresa dá resposta aos pedidos dos clientes. No primeiro ano de vida foram criadas cerca de 25 peças. Excentricidade, exclusividade e design único são os traços pelos quais a marca se distingue, traços que fazem com que a Circo assuma a criação de uma nova categoria de mobiliário e decoração para crianças. Na Circo, a exportação representa 94% das vendas. André, é claro o vosso posicionamento, não é? É um posicionamento em que estão no segmento de luxo infantil. E claramente é por aí que estão a abrir caminho. Exatamente. Não temos sequer capacidade, com a mão de obra especializada que temos e com o conceito que temos associado à marca, de poder ter outro tipo de caminho, porque as peças são feitas com muita técnica manual pelos melhores artesãos. E obrigatoriamente, tendo em conta os materiais que nós utilizamos, o conceito e a qualidade que queremos atingir, não nos podemos posicionar num tipo de segmento de mercado. Sim, porque além do design é esta questão de serem feitas manualmente por artesãos. Isto dá logo aqui também, digo eu, um valor diferente às peças. Exato. Este conceito da manualidade, dos melhores materiais e dos melhores recursos humanos que temos a associar é uma mais-valia, de certeza, no produto final. Não quer dizer que já não tínhamos tido propostas meias alicientes para transformarmos os nossos produtos num produto mais industrializado e muito mais barato e feito em maior escala. Neste momento não é isso que queremos fazer, não é o caminho que queremos seguir, mas estamos atentos ao mercado. Claro, é todo este crescimento, estas informações cada vez mais crescentes. Mas também estas peças podem ser customizadas, ou seja, sim, os pedidos das pessoas podem ser ajustados, não é? Sim, felizmente trabalhamos só por encomenda. Temos algumas peças mais pequenas que temos um pequeno estoque, mas todas as peças de grandes dimensões são feitas por encomenda. O que permite exatamente isso, é o cliente, ao encomendar uma peça destas, poder customizá-la, poder escolher a seleção de tecidos, a seleção de materiais, a seleção de cores, acabamentos. Isso é uma grande mais-valia, quer quando trabalhamos com o cliente final, quer quando trabalhamos para o nosso mercado mais forte, que é arquitetos e interior designers, para reajustarem todo o projeto do espaço à nossa peça. Normalmente é sempre feito ao contrário, eles pouco mexem nas nossas peças e mexem no espaço para receber as peças. Mas existem sempre alguns clientes mais específicos que querem ter uma coisinha diferente que mais ninguém tem.
No primeiro ano, qual foi a peça que teve mais sucesso? Não existe assim nenhuma, ao contrário das nossas expectativas, eu acho, com muito impacto, a nível de vendas são todas muito equilibradas, não existe nenhuma que tenha vendido muito mais que as outras, são muito equilibradas. Embora em universos completamente diferentes. Completamente. Temos peças de grande dimensão, de pequena dimensão, peças um bocadinho mais caras, outras mais acessíveis, mas o volume de vendas está muito equilibrado a nível de peças. Portanto, a resposta aos vossos produtos foi muito positiva. Sim, podemos dizer que sim. Mas esta capacidade de produção, por exemplo, fizeram 25 peças no primeiro ano, vocês conseguem aumentá-la, conseguem, consoante agora o número de encomendas e, obviamente, toda esta movimentação que estão a conseguir com os eventos e com as feiras, vão conseguir manter aquilo que desejam, ou seja, aumentar. Sim, vamos aumentar, mas de uma maneira muito mais consistente. É lógico, o lançamento de uma marca e a criação praticamente desta nova categoria, o posicionamento no mercado, obrigava-nos a ter uma resposta muito grande neste primeiro ano para reafirmarmos. Isso foi notório na segunda-feira em Milão que fizemos. Quando chegamos a Paris, as pessoas olhavam para aquilo e pensavam: o que é isto? Nunca vi nada disto, é um conceito muito diferente. Muitas duvidaram do que nós estávamos ali a apresentar. Quando chegamos a Milão e levamos mais, sensivelmente, o triplo da coleção num período de 2 meses, é lógico que já estávamos a fazer, estávamos a acabar de prototipar, a maior parte das pessoas que nos visitaram nas 2 feiras vieram ter connosco e dizer: percebemos claramente a mensagem, vocês não estão aqui para brincar e estão aqui para serem os melhores do mundo neste segmento. E a partir daí foi o grande boom das nossas vendas, foi a partir da Feira de Milão. Porque, como toda a gente que anda em feiras há muitos anos, aparecem muitas startups e muitos negócios emergentes, mas que depois não dão continuidade por vários fatores, e não foi esse o nosso caso. E esse foi o dar a confiança aos nossos clientes do que é que nós queríamos fazer de uma maneira séria. Sim, o fator confiança é sempre fundamental. A possibilidade de reinventar a felicidade, conforto, aventura e inteligência emocional das crianças é esta a marca de água da Circo. A grande aposta da Circo é transformar a imaginação em objetos tangíveis. O mobiliário mágico da empresa portuguesa vai buscar inspiração aos sonhos infantis, como as sereias, barcos à vela ou aos príncipes e princesas. Existe a cama da sereia, que parece uma concha, com iluminação embutida e construção em fibra de vidro, pintada no interior e exterior e com acabamentos de luxo que garantem que nem a própria Ariel tenha alguma vez dormido tão bem. A cama em forma de balão de ar quente é feita com uma técnica de cestaria tradicional, com a estrutura restante feita de madeira, com acabamentos de brilho lacado branco. Vem com gavetas, um sofá e um sistema de luz e som que é controlado através de uma aplicação móvel. A parte superior da cama é toda estofada em pele sintética, com detalhes em folha de ouro. A carrinha pão de forma, que é quase uma casa dentro do quarto, com televisão, secretária, minibar e um sofá no seu interior, inspirada por um dos símbolos mais icónicos e mágicos da diversão e liberdade. Para o futuro estão projetadas as criações de novos produtos exclusivos e novas versões das peças da coleção. André, é indiscutível o lado arrojado, não é, das vossas peças, mas é exatamente esta a mensagem, não é? Sim, cada peça vive por si e tem um conceito muito forte por trás de todo o processo criativo da peça. As inspirações são as mais variadas, como devem calcular, porque as peças não vivem só por si, independentes em cada espaço que são colocadas. Portanto, não tem nenhum conceito agarrado que seja transversal às peças todas. São histórias muito bem contadas, muito bem idealizadas e que têm um objetivo e uma imagem muito própria, cada peça. E acabam por ter também um impacto nas crianças, porque estimulam, não é? Há um quê de imaginação, de Sim, fantasia, de magia. O lado lúdico e o despertar da curiosidade e da imaginação das crianças é um fator fundamental nas nossas peças. Outro fator de segredo também é despertar este lado também nos pais, porque as crianças apaixonam-se pelas peças, mas as primeiras pessoas que se apaixonam são os pais.
E não podemos esquecer que o primeiro pensamento do pai que vai ter é quem me dera quando eu era criança poder ter tido uma peça destas. Verdade, eu acho que esse deve ser o primeiro pensamento. O segundo segredo é que as 99% das nossas peças podem ser usadas pelos pais e pelos filhos. Esse é o outro segredo quando estamos a criar, a desenhar e a prototipar, é perceber que a peça, ok, é para a criança, mas sabemos que os pais as vão usar e estão preparadas para isso. Sim, dando o exemplo do ponto de forma, por exemplo, há muitas coisas que não, quer dizer, que não estão visíveis, mas que fazem parte também das peças, não é? Ou seja, por exemplo, o ponto de forma, o que é que pode trazer dentro? O ponto de forma pode ser totalmente customizado. A nossa van band pode ser totalmente customizada. Temos esta versão aqui que foi apresentada, foi a primeira que foi feita e foi um pedido específico do cliente, portanto tinha um minibar, tem televisão, tem um camiseiro, tem uma secretária, tem um sofá, tem uma cama, pode ser toda customizada. Temos alguns pedidos mais esquisitos em várias peças de customização e nós fazemos os possíveis para conseguir corresponder àquilo que nos pedem. E a última grande sensação foi então o foguetão, agora em Paris, certo? Não, foi o avião. O avião, desculpa. O avião, sim. O Skybiplane foi a novidade de feira. Nós apresentamos 3 peças novas em feira, totalmente novas. Uma escondemos da pressa até o lançamento de feira. O Skybiplane abrimos para a pressa em 24 de dezembro. Foi a nossa prenda de Natal aos nossos clientes, mostrar online a peça em primeira mão. Tivemos um cantinho down a nível do web e mostramos a peça. E sim, foi o grande fator de novidade. Para quem acompanha a marca e já conhecia as outras peças, este foi um caso de sucesso e surpresa, sim. Por outro lado, para além de todas estas maneiras, já percebemos como tentam comunicar e mostrar o vosso trabalho, que de outras maneiras mais comunicam? Nós temos uma presença muito forte a nível do web, portanto, a nível de marketing digital, somos bastante fortes. Estamos presentes em todo o mundo, fazemos as vendas a partir de Portugal e fazemos um mapeamento dos nossos mercados, que nós achamos que são os mercados onde as nossas peças são mais fortes. Mas, curiosamente, não temos nenhum mercado que se distinga muito, que se realce aos outros. Estamos muito equilibrados a nível de vendas e a nível do mercado. Os Estados Unidos, à China, à Rússia, ao mercado, aos Emirados Árabes, na Europa também, que é um fator surpresa. Pensávamos que esta Europa não ia assimilar tão bem e receber também estas peças devido à dimensão que tem aos nossos espaços de casa, mas tem sido uma agradável surpresa. Por uma questão estratégica, a Circo apostou desde o início na internacionalização. A magia e a fantasia não têm idade, desde a cor às temáticas representadas no mobiliário. Tudo é pensado para dar asas ao imaginário infantil. E os resultados parecem agradar também aos mais velhos, pela exclusividade e design únicos. São maioritariamente os designers que procuram peças de mobiliário infantil que apelem ao lado emocional das crianças e que potenciam o desenvolvimento da sua criatividade. Para além dos designers, estes produtos são procurados também por alguns dos mais reputados arquitetos a nível mundial. O percurso da marca tem vindo a ser referência nas mais influentes revistas e publicações de design e lifestyle de luxo nacionais e internacionais. Com presença em vários pontos do mundo, como Estados Unidos, Líbano, Reino Unido, França, China, México ou Alemanha, o objetivo é ir mais além e atingir outros mercados como o da Arábia Saudita, Índia ou Dubai. Acabámos de ouvir estes 3 mercados, são mercados também que ambicionam, não é? Sim, é lógico que o mercado árabe, por si, é um mercado que nós achamos que tem bastante potencial para as nossas peças. Quer por todo o conceito das peças associado aos palácios, quer a dimensão das casas, e o próprio mercado absorve peças mais extravagantes, com dimensões grandes e conceitos diferentes. Procura também sempre um mercado muito especial, procura sempre coisas diferentes e únicas para ter o seu fator de distinção em relação aos outros mercados. Mas, de qualquer maneira, são sempre desafios, não é? Porque, apesar de estarem a conseguir uma certa harmonia, não é? Em todos os países que vão entrando, e até mesmo a nível de vendas, é sempre um desafio tentar chegar. Mas, por outro lado, no caso da Arábia, por exemplo, torna-se bastante apetecível, como estava a dizer, não é? As pessoas têm mais poder de compra e podem aceder, talvez... Sim, as nossas peças a nível europeu podem-se considerar um pouquinho caras, mas nesses mercados já são bastante acessíveis. esbate-se a diferença, não é? Exatamente.
Por outro lado, será difícil, obviamente, ter uma quantidade infinita de showrooms, não é? Uma vez que têm peças tão exclusivas e tão... Sim, neste ano já temos alguns showrooms que têm as nossas peças, ainda não temos aqueles showrooms oficiais nas grandes capitais europeias, que é isso que estamos a trabalhar e a analisar agora as propostas, também tendo em conta as feiras e todas as oportunidades que foram aparecendo. Porque é importante, não é? Fazer aqui É importante, sim. Nós não temos lojas físicas da marca, portanto, esses showrooms são a nossa montra em cada capital europeia, europeia e mundial que queremos estar presentes. A nível de parcerias e exclusividades de mercado, também fechamos agora com Beijing e Xangai, que são duas cidades onde vamos estar com uma presença, com um parceiro muito forte, e vai ser o mercado em que vamos estar presencialmente mais forte no menor curto espaço de tempo. Por outro lado, como é que definiria o vosso principal público-alvo? É muito difícil. Quando nós idealizamos a marca, pensamos num público-alvo que poderia ser o nosso potencial cliente. Mas a nossa experiência neste último ano mostrou-nos que realmente nós não conhecíamos o potencial da marca e o potencial de pessoas que procuram este tipo de peças. Portanto, desde clientes finais até colégios privados ou escolas, até espaços comerciais como shoppings, playgrounds, hospitais também de crianças, têm tido uma abertura de mercado de espaços e de conceitos que gastam as nossas peças que nós não tínhamos consciência. E estão abertos a que vos façam propostas para desenhar, construir... E temos várias propostas para executar o restante projeto dos arquitetos e interior designers que nos compram as nossas peças. Também, né? O trabalho de equipa. Muitos parabéns. Muito obrigado, Marta. O Network Negócios regressa para a semana para dar a conhecer mais 2 casos de sucesso de empresas que vingaram no mercado nacional e internacional.